Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje no dia 14 de maio de 2020, a nossa pauta continua sendo o capítulo 5, a colonização, capítulo 5, perdão, a Revolução Americana, que é o processo de colonização dos Estados Unidos. Nós vimos como de fato aconteceu esse processo, nós vimos que diferente da América Portuguesa e América Espanhola, como eu falei nas últimas aulas, foi um processo um pouco mais tardio. Foi um processo, primeiramente, que começou por empresas privadas. Foi um processo mais tardio por conta dos acontecimentos que estavam acontecendo na Inglaterra, como a Guerra dos 100 Anos, reformas religiosas, disputas dinásticas que ocorreram. Bom, nós vimos que as pessoas que acabavam vindo para as colônias, para as colônias da América do Norte, eram pessoas que eram indesejadas pela Inglaterra, mas eram também pessoas de outros países, pessoas que eram perseguidos por conta das reformas religiosas, né? Principalmente eles acabaram se estabelecendo mais, essas pessoas, esses puritanos acabaram se estabelecendo mais nas colônias do norte. Eu falei para vocês a respeito das 13 colônias, que eram divididas em duas partes, as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte era mais voltada para era um clima mais parecido com o da Inglaterra, um pouco mais frio. Era voltado mais para a manufatura, ali para o comércio local. Eram as pessoas que estavam mais nas colônias do norte, eram mais os puritanos, né, que migraram para a América a fim de fugir das perseguições religiosas que aconteciam na Inglaterra. Tinha escravidão, né, aqui também nas colônias do norte, mas era um pouco menos do que ocorria nas colônias do sul. As colônias do norte, lá, como eu falei para vocês, ela tinha um clima temperado, um clima parecido com o da Inglaterra, mais frio que o da Inglaterra. Era policultura, diferentes itens agrícolas, né? Ela visava o consumo interno. Ela tinha uma manufatura, que era o trabalho artesanal, também era mais voltado para esse trabalho artesanal, e o comércio, e acabava tendo um comércio triangular. Como que funcionava esse comércio triangular? Eles compravam melaço nas Antilhas, né? E eram transformados em rum, que eram transportados nas Antilhas e trocados por escravos na costa africana. Então, mais ou menos era esse o comércio triangular que ocorria na América do Norte. Nas colônias do Sul, ela era voltada mais para a monocultura, ou seja, elas produziam apenas um tipo de produto. Ou era o algodão, ou era o tabaco, ou era a cana-de-açúcar. Era um clima um pouco mais quente e a escravidão era tanto quanto mais presente nas colônias do Sul. A escravidão era bem mais forte do que nas colônias do norte. E era o sistema também conhecido como plantation. Não sei se vocês já escutaram falar a respeito desse sistema. Era um sistema de produção agrícola baseado em 3 características principais: grandes propriedades de terras, mão de obra escrava e monocultura. Ou seja, então era apenas um produto de cada vez que era produzido. A mão de obra era escrava e era diferente das colônias do norte. A colônia do norte era mais manufatura, mais o trabalho artesanal, diferente do que ocorria no sul. Então, você sempre tenta entender essas diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul. Sempre entende isso. Nas colônias do norte também ocorreram escravidão, mas era um pouco menos do que ocorreu nas colônias do sul. Na página 288, nós falamos sobre os povos nativos, né, que se encontravam na América do Norte, né. Na época em que os colonos chegaram à América do Norte, centenas de povos nativos já habitavam o local. Sua diversidade era grande e eles estavam distribuídos por um vasto território. Os Cherokees, Sioux, eu não sei pronunciar direito essas palavras, tá? São alguns exemplos de povos nativos que se encontravam na América do Norte. Essas populações apresentavam costumes e tradições bem diversificados e a maioria deles praticava agricultura e a caça como modo de sobrevivência, né? Ou seja, eles viviam da caça e da agricultura. Com certeza foi um choque cultural, né? Pessoas diferentes chegar e se encontrar com esses povos nativos foi totalmente um choque para eles, e ocorreram sim bastante conflitos internos ali nesse período.
Na época da colonização, até fala que os povos nativos foram dizimados pelos colonizadores, suas terras foram tomadas e milhares foram mortos nas lutas e batalhas de resistência. Atualmente, na América do Norte, ainda existem alguns grupos descendentes dos povos nativos, muitos deles ainda reivindicam na justiça os direitos de posse de territórios onde seus antepassados viviam, né? Aqui na página 289 fala um pouquinho a respeito do comércio triangular, né, que eu falei para vocês, que era mais voltado para as colônias do norte. Esse comércio, quando nós falamos comércio triangular, é o comércio voltado entre 3 continentes. Aqui nós estamos falando da América do Norte, da Europa e da África. Bom, aqui no segundo parágrafo fala mais ou menos como que se dava esse comércio. Aqui tem até um mapa a respeito, ó, na linha verde fala das rotas de comércio de escravizados, na linha roxa fala de rotas de matérias-primas das colônias inglesas, né, que saíam, e na linha laranja fala das rotas de produtos manufaturados da Inglaterra. Então, essa questão do comércio triangular é um pouquinho complicado de vocês entenderem. Eu vou até pedir para vocês também pesquisarem um pouquinho na internet, tem alguns vídeos explicando também, caso vocês não consigam entender. Bom, das regiões da costa da África, como a Libéria, muitas pessoas escravizadas saíram para trabalhar nas fazendas das colônias americanas. Como nós vimos, essas pessoas iam da África e acabavam trabalhando nas colônias americanas. Como eu falei, principalmente nas colônias do sul, tinha mais a questão da escravatura, né? A produção agrícola, como a cana-de-açúcar e o algodão, originados nessas colônias, eram encaminhadas para a Inglaterra, ou seja, produziam ali nas colônias norte-americanas, a cana-de-açúcar e o algodão, eles eram encaminhados para a Inglaterra, onde seriam transformados em produtos manufaturados, como tecidos, armas e rum. Através do algodão, conseguiriam transformar em tecidos lá na Inglaterra, através da cana-de-açúcar, ser transformado no rum. E para completar o comércio triangular, essas mercadorias, elas eram o quê? Elas eram enviadas para a África e as colônias para serem vendidas ou para servirem como moeda de troca de escravizados. Ou seja, essas mercadorias que eram produzidas ali na América, elas eram enviadas para a Inglaterra, transformadas ali em manufatura, né, transformadas em rum ou em tecido, voltava ali para as colônias para serem vendidas ali na localidade, principalmente nas colônias do norte, onde acontecia mais o comércio, e eram também exportadas para a África para trocar por escravos para trabalhar principalmente nas colônias do sul. Então, essa questão do comércio triangular é um pouquinho difícil de entender. Bom, eu vou falar de novo para vocês. Aqui fala, vou repetir de novo. Então, essa mercadoria que era produzida como a cana-de-açúcar, o algodão, principalmente que era produzido nas colônias do sul, eram exportados para a Inglaterra, lá eram transformados em manufaturas, né, transformados em tecido, por conta do algodão, transformado em rum, que é uma bebida alcoólica por conta da cana-de-açúcar, e acabava voltando para as colônias, onde era, principalmente para as colônias do norte agora, onde servia de comercialização. E eram mandados também esses produtos para a África, para que da África chegassem pessoas para serem escravizados, para o trabalho escravo, principalmente nas colônias do sul. As colônias do norte também tinham escravidão, só que eram um pouco menos do que ocorria nas colônias do sul. Até hoje, o sul, a região sul dos Estados Unidos, tem um pouco mais de preconceito contra as pessoas negras, uma região mais preconceituosa por conta dessa questão. A região sul, sempre lembrem, região mais escravizada, que eles trabalhavam com a questão do plantation também. Sempre pensem nisso, tá? A região norte era mais manufatura, mais o comércio, produziam mais para ser comercializado entre eles mesmos ali. Bom, o comércio triangular foi um dos principais modos de entrada de africanos nas colônias do norte da América. O trabalho escravo na região foi marcante principalmente na região sul das 13 colônias. Vou falar de novo para vocês, sempre lembra, a região sul é mais marcado pela questão da escravatura, tá? A região norte também ocorreu, de novo eu tô falando, mas é um pouco menos. Bom, ali a escravidão na América do Norte, como nós podemos ver também, teve bastante resistência.
aqui na página 290, ó. Em 1619, chegou à região da Virgínia o primeiro navio com escravizados para trabalharem na América do Norte. Assim como ocorria no Brasil. No Brasil também não foi diferente, né, do que aconteceu. Vieram muitos escravos também da costa africana para trabalharem aqui no Brasil. No Brasil também teve essa questão do comércio triangular também entre Portugal, Brasil e a África. Aqui no primeiro parágrafo, continuando, fala: essas pessoas eram retiradas de seu local de moradia na África para trabalharem como escravizados. De acordo com estudiosos, entre 1690 e 1860, cerca de 400 mil pessoas foram levadas de modo forçado para trabalharem na América do Norte. Então, vocês imaginam a quantidade de pessoas que acabaram sendo trazidas para serem escravizadas na América do Norte, né? Bom, o trabalho dos escravizados nas colônias era bastante desgastante, né? Isso todo mundo sabe. Grande parte deles compunha mão de obra para as fazendas produtoras de matérias-primas para exportação, principalmente na região sul dos Estados Unidos. Lembre-se sempre, de novo, região sul dos Estados Unidos. Bastante escravos. Os escravos vinham sempre mais para a região sul. A questão do plantation ali, que é o sistema de produção agrícola, baseado em 3 características principais: grandes propriedades de terras, mão de obra escrava e monocultura. Propriedades de terra, mão de obra escrava, né, que nem eu falei para vocês, a escravidão. Monocultura, produção de um produto só, ou a cana-de-açúcar, ou o tabaco, ou o algodão. Nunca é mais de um produto ao mesmo tempo, diferente do que acontece nas colônias do norte. A resistência à escravidão. Bom, a manutenção dos costumes, ali no segundo item da página 290. A manutenção dos costumes e das tradições era um importante meio de resistência africana. Na América do Norte, os escravizados realizavam cantos e danças, além de praticarem suas crenças religiosas de maneira velada. Quando fala velada, eles praticavam as suas crenças de modo que ninguém mais que não fossem africanos pudessem ver, né? Ou seja, eles não tinham liberdade religiosa, não tinham liberdade de se expressarem. Bom, ao longo dos anos, ali no segundo parágrafo, com a convivência afrodescendente nas colônias da América do Norte, as tradições de origem africana influenciaram o surgimento de muitos elementos culturais existentes na atualidade nos Estados Unidos. O ritmo musical blues, desenvolvido no início do século XX, é um exemplo de tradição com origem afrodescendente. A musicalidade expressiva desse ritmo originou-se dos cantos coletivos dos escravizados. Bom, interessante, eu também não sabia. Tem um filme muito legal também, não sei se ele está disponível no Netflix, não sei se vocês já chegaram a assistir, mas se chama 12 Anos de Escravidão. É um filme bem interessante que fala a respeito de um escravo, um homem negro, que ele era livre, e ele acabou sendo capturado como escravo para trabalhar em uma dessas fazendas de plantação de algodão. Então é um filme bem interessante também e fala um pouquinho a respeito desse conteúdo que nós estamos estudando. Se possível, também, se vocês quiserem pesquisar para assistir, é uma boa dica também, por conta desse período da quarentena que nós estamos passando. Bom, hoje então é isso que eu tenho para explicar para vocês, né? Qualquer dúvida vocês perguntem, por favor. Perguntem na plataforma, perguntem por mensagem. Essa questão do comércio triangular é um pouquinho meio complicado de vocês entenderem, que nem eu falei para vocês. Pesquisem qualquer coisa, pesquisem no YouTube, me perguntem que eu tenho o maior prazer de explicar novamente para vocês. Não fiquem com dúvida, por favor, tá? Eu vou disponibilizar algumas questões na plataforma. Nós temos algumas questões da apostila. Qualquer coisa acho que eu vou acabar jogando essas questões na plataforma para vocês responderem. E depois vocês sempre passem a limpo na apostila de vocês, para que vocês não fiquem perdidos. Sempre, por favor, eu sei que não preciso cobrar isso de vocês, mas sempre anotem a data e a pauta no caderno, tá? Para quando nós voltarmos para a sala de aula, não haver confusão e eu não ter que retomar um conteúdo que eu já administrei para vocês, ok? Até mais.